Olá, caros amigos, estamos aqui no 34º Congresso Espírita do Estado de Goiás e o nosso estúdio continua trazendo conversas muito interessantes para você. Acompanhe-nos nesse momento o nosso amigo Rubens de Castro, ele que é o fundador e aquele que ainda hoje trabalha intensamente na web rádio Fraternidade, que tem feito um belíssimo trabalho por todo o mundo na difusão da doutrina espírita. Rubens, seja muito bem-vindo. Ô Gabriel, muito bacana a gente estar aqui, a gente adora o trabalho que a FEGO faz, que vocês também fazem lá no Sul. Também, vamos juntos falar um pouquinho disso aí, de comunicação, de rádio, que vocês precisarem. A família é uma só, né? A família, eu costumo dizer que assim, o nosso modelo é Jesus e a gente trabalha para Ele, sabe? Isso aí. Então a gente está aqui para somar esforços para levar a mensagem de Jesus para todos os cantos. Então a gente costuma dizer lá, entre os amigos que ajudam, que são voluntários da rádio, olha, o patrão é Jesus, então nós trabalhamos para Ele, então vamos dar o nosso melhor. O nosso melhor, né, Rubens? Eu sei que a história agora já é uma história um pouco mais longa, a Rádio Fraternidade já passou dos 9 anos de idade, mas eu queria que você nos contasse, ainda que em poucas palavras, como foi concebida essa ideia, né, e como que a rádio foi construída. Pois é, Gabriel, é interessante. A gente tinha um programa de rádio na cidade de Uberlândia, e esse programa de rádio a gente chegou para somar com o pessoal, e ele já tinha um bom tempo, tinha mais de 10 anos, era uma emissora de AM na cidade de Uberlândia, era um programa aos sábados, de 7 às 8 horas da noite, e a gente somou de uma forma bem bacana com o trabalho. Aconteceu que a rádio mudou a sua programação, virou uma cabeça de rede, aí alguns programas foram tirados do ar, esse programa a gente tinha um espaço cedido, era gratuito, e aí acabou. E aí cada um de nós foi fazer o seu trabalho na casa espírita que tinha, e eu sempre brincava assim, todas as vezes eu ia fazer minha prece à noite e falava assim, Senhor, ajuda a gente a ter uma rádio espírita, né? Estou sentindo falta desse trabalho, né? Só que aí a gente começou a olhar a possibilidade de adquirir uma rádio espírita na cidade de Uberlândia. Só que os valores eram astronômicos, fora da nossa realidade. A gente chegou até, tinha uma rádio AM sendo vendida na época, mas o valor que o pessoal estava pedindo era R$1.400.000. Além de ter todo, você compra a concessão e aí você tem que correr atrás de prédio, equipamento, manutenção, é impossível. E a gente ficava fazendo essa prece todos os dias, pensando uma forma. Foi bem bacana, porque em dezembro do ano de 2008 eu acordei como se eu tivesse chegado a uma reunião no plano espiritual. E o nome lá, Fraternidade, Rádio Fraternidade. Falei, meu Deus, o que é isso? A gente correu, registrou o domínio, tinha lá radiofraternidade.com.br. E aí eu comecei a ir atrás para saber como é que se fazia uma rádio pela internet. E aí, assim, a rádio funcionou em caráter experimental de dezembro até janeiro, até o dia 31 de janeiro de 2009. Dia 1º de fevereiro de 2009, ela entrou para valer no ar. E esse período de dezembro a janeiro a gente começou a estudar como se fazia uma rádio pela internet. Então, rapidamente, assim, em poucas palavras, foi mais ou menos assim que começou a história da Rádio Fraternidade. E aí a gente foi observando que, aos poucos, depois que o projeto foi colocado em prática, pessoas foram chegando, foram somando, a gente não tinha ideia nenhuma de como é que se fazia, mas, na verdade, o pontapé inicial havia dado. E o bacana foi o respaldo desse momento na espiritualidade. Sim. Como se a gente tivesse chegado de uma reunião no plano espiritual, dando a diretriz do trabalho que deveria ser feito. E aí foi. As inspirações do alto. Pois é, a gente pediu, né? E aí veio a possibilidade de fazer. E tem uma fala muito bacana do Haroldo que a gente às vezes não consegue ter noção, né? Porque se a gente tem uma rádio AM, a gente ficaria no espectro da região de Uberlândia. E a Rádio Fraternidade já está no mundo. Está no mundo inteiro. E justamente sobre isso que eu queria saber. Hoje você consegue dimensionar quantos países têm sido alcançados? Como é que a Rádio Fraternidade enxerga a repercussão do seu trabalho no mundo? Olha, isso dá uma responsabilidade grande. Ano passado o pessoal lá de Alagoas nos chamou para fazer um trabalho muito bacana com eles. Eles estavam fundando uma rádio lá, e aí nos chamaram para falar um pouquinho da experiência da Rádio Fraternidade, e aí a gente foi levantar alguns dados. Aí quando a gente foi ver lá no Google Analytics, eu falei, meu Deus, a gente está com mais de 7 milhões de acessos. Nossa. Só o site, sem contar a plataforma, o aplicativo próprio. Aí foi ver os países, eu falei, meu Deus, nós estamos para tudo quanto é lado. Então, assim, a gente hoje consegue dimensionar que nós somos um meio para fazer com que o trabalho desenvolvido pelos nossos amigos expositores, você que é um estudioso, o Haroldo, o Sandro, o Divaldo,
possa chegar em vários lugares no mundo. E às vezes o que a gente recebe de retorno é, Rubens, eu estou aqui num cantinho, na minha cidade não tem casa espírita nenhuma. A Rádio Fraternidade se tornou um momento, como eu não tenho casa espírita para ir, a casa espírita está chegando até a minha casa. Então isso são depoimentos que nos tocam. Tem coisas assim interessantes, que aí a programação da rádio foi começando a ser construída por cada um de nós, e aí a gente foi criando um programa aqui, outro ali. Aí veio a ideia, vamos criar um momento de prece na rádio. Aí a gente dividiu 3 momentos de prece, uma às 6 horas da manhã, que reprisa meio-dia, e outras 18. É muito bacana ver a interação que esse momento cria com o ouvinte do lado de lá. Sim. Aí a gente vai, porque na verdade são 15 minutinhos que a gente pede para a pessoa, para um pouquinho e vamos fazer a nossa conexão com Deus. Então a gente pega um recorte de uma palestra do Haroldo, do Rossandro, do Divaldo e outros, e faz aquele momento dentro aquele espaço de prece, de reflexão. Sim. E vem depois com uma prece feita por nós ou por algum amigo que a gente pede que faça a prece para a gente, e aí você vê o retorno que isso tem. As pessoas agradecendo, e aí as pessoas começam a fazer assim, a entrar em contato conosco pedindo prece, ou com alguma dificuldade, enfim, em busca de uma palavra amiga. Porque a doutrina espírita é consolo. Claro. Né, Gabriel? E nós temos por obrigação, em função do conteúdo que nós temos, levar o consolo àquele que está no primeiro momento desesperado. E a rádio é uma forma de fazer isso, independentemente das distâncias, exatamente, do tempo, enfim. E assim, a gente tem depoimentos assim, que nos tocam o coração. Hoje mesmo, transmitindo o Congresso Espírita de Goiás, chegou um depoimento de uma senhora lá de Itabuna, na Bahia, ela agradecendo demais. E assim, eu me emocionei muito ao ouvir a mensagem dela pelo WhatsApp, ela dizendo que ela teve um aneurisma e tem toda a dificuldade de locomoção. E encantado em poder receber em casa o Congresso Espírita. Ouviu o Congresso Espírita, se emocionou com aquela homenagem que foi feita para o Divaldo, ela ouviu, cantou junto. É a caridade da divulgação do Espiritismo. E aí a gente fica vendo, Gabriel, que a gente não precisa de muita coisa para fazer as coisas acontecerem. Porque a Rádio Fraternidade, ela surgiu de uma forma simples e ela continua de forma simples. Sim. Você fala em rádio, você pensa numa estrutura de estúdio, de antena. Não. Nós estamos numa salinha, num cantinho, com os computadores, o microfone e de vez em quando até uns passarinhos cantando, fazendo o trabalho. O que a gente sempre coloca? Que se coloque amor naquilo que está fazendo. E isso é interessante porque a gente vai fazendo com que aquele que é ouvinte hoje, ele se transforme no colaborador nosso. Então, voluntário. A gente tem um amigo que o evento vai acontecer na cidade tal, e a gente quer transmitir, então você arruma um notebook, a internet do seu celular, um cabo, e a gente consegue fazer a transmissão, faz aquela mensagem chegar na casa da pessoa que está lá no Japão. Teve uma vez que um amigo escreveu para a gente, Rubens, eu estou aqui andando pela cidade de Tóquio, ouvindo a rádio. Sim. Então, para pensar. Se a gente for observar isso, o alcance, ela ultrapassa fronteiras que a gente não imaginava. Não tem limites, né? E Rubens, eu gostaria de falar um pouquinho de uma nova ação que tem sido implementada pela Rádio Fraternidade. Você deve gostar muito do céu, eu gosto também muito do céu, mas eles lá têm um céu ainda diferente, que é o Congresso Espírita de Uberlândia. Já foram realizadas 3 edições, é isso? Isso né? mesmo. E a próxima já está agendada para os dias 25 a 27 de janeiro de 2019. Fala um pouquinho pra gente do evento, pois dos nossos irmãos que nos assistem. Pois é, a gente é engraçado, né? Goiânia nos inspira bastante, porque quando a gente começou o trabalho da rádio, que a gente fez a primeira cobertura ao vivo de eventos, de congressos, foi em Goiânia que a gente veio. E a gente se encantou com todo aquele trabalho. Ficava assim, achava muito bacana, mas pra gente não tinha nem ideia de fazer uma coisa dessa. Aí a gente começou a viajar, foi no sul, foi não sei aonde, eu cobri nos eventos, os congressos, gente precisava fazer alguma coisa aqui nessa região do Triângulo Mineiro. A gente tem o Chico aqui do lado, está 100 km de Uberlândia, Jerônimo Mendonça aqui também em Tuiutaba, pertinho, tem Eurípides Barçanufo que também está perto. Gente, nós temos uma região aqui do Triângulo Mineiro, algo que dá para a gente fazer maravilhas, a gente precisava criar alguma coisa. E aí veio a ideia de fazer um congresso.
Porque, na verdade, o que acontecia, Gabriel? A gente comemorava todo ano o aniversário da Rádio Fraternidade. Sim. Eu lembro que a gente levou pela primeira vez nosso querido amigo Alberto Almeida, foi fantástico. Então a gente sempre levava um ou outro expositor uma vez ao ano, na época do aniversário, que é fevereiro, 1º de fevereiro, né? Sim. Aí surgiu a ideia, vamos transformar o aniversário da rádio num congresso? Mas vamos. Não é fácil fazer, você que está à frente de uma federativa sabe que a gente tem que correr muito. E a gente foi, e o desafio foi bacana. A gente fez o primeiro, fez num local que cabiam 1.400 pessoas. A gente teve que cobrar. Foi uma resistência muito grande. Mas como é que você faz um evento se você não tem um recurso financeiro por detrás? Né? E é algo que a gente tem trazido muito, que aqueles que pagam a sua inscrição, eles estão viabilizando que todos aqueles mundo afora possam receber a divulgação da doutrina espírita. É um ato de caridade. É para isso que nós temos recursos. Exatamente, terra, né? Porque o recurso financeiro, se você souber usá-lo, ele é primordial. Claro. Se nós hoje não temos uma estrutura melhor de comunicação, como muitas pessoas desejam, eu queria ter uma TV espírita no canal aberto. Nós também queremos, mas precisa de recurso. Né? Custa dinheiro. De onde que vem esse recurso? Do patrocinador? Qual patrocinador? Numa crise como a gente tem vivenciado, não é fácil você levantar recurso financeiro de patrocínio, Gabriel. E, na verdade, as comunidades cristãs sempre foram mantidas pelos seus adeptos. Esse dever é nosso. É nosso. Então, o que a gente vê? A gente primou muito, e eu acho muito bacana que a gente sempre abre o congresso falando, olha, esse evento, esse local aqui, tudo que está sendo feito aqui, só foi possível porque a sua inscrição garantiu isso aqui pra gente. Fazemos juntos. Fazemos exatamente. O evento é feito pela comunidade, que também possibilita que outra comunidade, aquela que não está ali presente, mas virtualmente, possa acompanhar o evento. Perfeito. E aí a gente batalhou isso, quebrou um paradigma na nossa cidade, na nossa região, lançamos. As inscrições se esgotaram com um mês de antecedência, as 1.400 inscrições para o primeiro evento se esgotaram. A coisa repetiu novamente no segundo congresso. No terceiro a gente mudou a casa. Por quê? Porque a procura era muito grande. Saltamos de 1.400 lugares para 2.500 vagas. Para esse quarto agora, para quantas vagas? Pois é, nós estamos hoje trabalhando para 3.100, hoje é 2.500, mas a gente está trabalhando por quê? Porque chegou um mês de antecedência e a gente não tinha vaga mais. Claro. Não tinha condição de abrir mais inscrição, porque nosso espaço estava limitado. Então a gente está indo agora trabalhando para fazer isso, e eu acho que a gente vai conseguir fazer. Mas o mais bacana é a gente ver as pessoas saírem. Quando a gente está na coordenação, a gente não consegue acompanhar muita coisa. Mas os relatos que nos chegam, por exemplo, ao final desse último congresso, a gente via as pessoas saindo, chorando, se emocionadas com aquele momento mágico. Sim. E todas as palestras com o público presente acompanhando, Gabriel. Então, o que a gente percebe? Existe um público hoje que gosta disso, que é para ela um momento de reflexão. Sim. E é aquilo que a gente sempre diz. Nós estamos participando de um evento, nós acompanhamos e somos multiplicadores daquele evento. Exatamente. Então eu não estou indo lá para passear, eu estou indo lá para aprender, voltar para a minha casa espírita, para a minha localidade e aquilo que eu aprendi no congresso multiplicar. Estou indo lá para fazer a minha parte. Exatamente, não é isso? exatamente. Rubens, nós já passou tão ligeiro. Já nós acabou? já estamos chegando no final do nosso tempo aqui de conversa, meu amigo. Inscrições do congresso em algum site, avisa para os nossos irmãos aí. É facinho, cel2019.com.br. Olha aí que beleza. cel2019.com.br tem todas as informações. Expositores confirmados já temos? Pois é, o Divaldo nos deixou com assim, uma felicidade. Ele disse que se estiver encarnado, ele vai estar lá com a gente. Haroldo Rossandro, Alberto Almeida, Saulo César, Jussara Kornegold. Teremos outros expositores. Acessando no site, você já tem todas as informações lá para você estar com a gente lá no Céu 2019. Entra lá, se inscreva, venha participar com a gente. Muito obrigado, Rubens. Que Deus abençoe a nossa web rádio Fraternidade, todo esse trabalho tão bonito que leva o Consolador para o mundo inteiro. A você que nos assiste, um grande abraço, até breve e não esqueça do Céu 2019, Congresso Espírita de Uberlândia.